Segundo Samuel. Capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, diz a homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando, depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Pois não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e seguro, pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo. Porém os ímpios todos serão como os espinhos, que se lançam fora, porque não se pode tocar neles. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. E a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita, era este principal dos três, foi ele que, com a lança, matou 800 de uma vez. Depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, um dos três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, no tempo da cega, e foram ter com Davi, à caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém, e a trouxeram a Davi, porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Ora, Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 30, e este alçou a sua lança contra 300, e os matou, e tinha nome entre os 3. Porventura não era este o mais nobre dentre os 30, portanto se tornou o chefe deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaías, filho de Jeoiada, filho do homem de Cabziel, valoroso e de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu, e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de temível aspecto, tinha este uma lança na mão, mas Benaías desceu a ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaías, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 ele era o mais afamado, porém aos 3 primeiros não chegou. Mas Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, era um dos 30, Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, o Arodita, Elica, o Arodita. Gelês, o Pautita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Abiezer, o Anatotita, Mebunai, o Uzatita. Salmão, o Aoíta, Marai, o Netofatita. Elebe, filho de Baaná, o Netofatita,
Itai, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim. Benaías, o Piratonita, Idai, das torrentes de Gaar. Abialbon, o Arbatita, Asmavete, o Barumita. Eliaba, o Salbonita, Benijazem, e Jonatas. Sama, o Ararita, Aião, filho de Sará, o Ararita. Elifelete, filho de Acasbai, filho do Maacatita. Eliam, filho de Aitofel, o Gilonita. Esrai, o Carmelita, Parai, o Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita, Narai, o Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita, Caleb, o Itrita. Urias, o Eteu, 37 ao todo.